uma ou duas ou três pessoas. Isso é muita. Muitas pessoas desconhecem o seu papel. E por que muitas pessoas desconhecem o seu papel? Porque muitas pessoas desconhecem o papel da teologia. O papel da teologia, então, não é formar teólogos. A finalidade última da teologia é glorificar a Deus e preparar vocacionados, é preparar os missionários para o campo, é preparar os pastores para o trabalho, é preparar diáconos, é preparar obreiros que manejam bem a palavra da verdade, é preparar pessoas para o trabalho na seara do Senhor. Porque se a gente não prepara essas pessoas, logo a obra sofre. Então, eu quero começar dizendo, aproveitando o ensejo, para dizer que o papel da teologia não é formar teólogos. O papel da teologia é formar obreiros, é preparar vocacionados. Aí nós temos um segundo porém. Teologia não é lugar de formação de pastor. Tem muita gente que acha que o pastor ele é formado mediante o seminário. O pastor não é formado mediante o seminário. Aqui a gente vai trabalhar a vocação do pastor. Então, se nós temos alguém que é vocacionado, se nós temos alguém que ele se sente vocacionado, ele sente que é o chamado dele, o nosso papel como igreja militante do Senhor é promover a ele a adequada formação, porque não podemos também mandar ele ao campo sem preparo. Então, esse é um grande problema da igreja no século XXI. Eu costumo dizer no século XXII, né, nessa modernidade toda. Muitos estão indo ao campo sem preparo teológico, sem preparo intelectual, sem preparo emocional, sem uma mente preparada, sem uma mente sadia, sem saber se é isso que ele quer da vida. Quantas pessoas a gente pode ver que foram ao campo, se tornaram pastores, líderes de igreja e depois eles desistem? Quantos regridem? Quantos voltam atrás? Quantos sentem que eu não queria isso para a minha vida? Então, o que devemos fazer é dar convicção ao chamado da pessoa. Você tem um chamado? A nossa proposta no Instituto Bíblico Batista agora é preparar você para viver o seu chamado. Então, por exemplo, nós temos aqui presentes a Érica e a Raquel. E a Érica, ela se sente impulsionada a ir para o campo, ela sente que tem uma vocação missionária, ela tem um chamado missionário. O meu papel como pastor, professor, é justamente promover para você a formação necessária para que você vá ao campo. Então, o meu papel não é formar o teólogo. Às vezes chamado até de teologastro, o cara que vive falando de teologia, o cara que vive, porque teologia ela não é só falada, ela é vivida. Então, o que é a teologia em si? Ela é um discurso sobre Deus. Então, qual é a proposta do curso? A proposta do curso é dar o treinamento necessário ao obreiro, ao vocacionado, promover a formação intelectual, espiritual. Olha que coisa interessante. Promover começando pela vocação dele. Nós temos que promover a espiritualidade do aluno. Então, como é que nós promovemos a espiritualidade do aluno? Nós temos algumas matérias, por exemplo, que elas lidam justamente com essa questão da vida cristã. Nós temos a espiritualidade cristã, nós temos a vida cristã também. Tem uma matéria, eu acho que vai ser a terceira grade, vida cristã. Qual a importância de se ter uma vida cristã? Tem muitas pessoas que acham que vida cristã é só ir para a igreja. Olha, pastor, eu vou para a igreja na terça, eu vou na quinta, eu vou na sexta, eu vou no sábado. Ela associa a vida dela com Deus em ir para a igreja. Mas qual é a convicção dela de cristã? Quantos cristãos estão na igreja que eles não têm convicção?
Quantos obreiros estão na igreja que não têm convicção? Quantos não têm convicção do seu chamado? Quantos não têm mais convicção até da sua própria fé? Eu lembro de um caso de um pastor que esse determinado pastor ele foi ao campo e ele era um pastor muito grande aqui, assim, de renome aqui no estado, mas infelizmente ele se tornou muçulmano. Então, um pastor já experimentado, mas que se tornou muçulmano. E isso é. Como é que a gente explica isso para a igreja? Um pastor que se tornou muçulmano, um líder de igreja, um líder de ministério. Vocês já pararam para. Será que ele tinha convicção da fé dele? Então, a primeira coisa do líder é: ele precisa ter convicção da sua fé. Deixa eu enviar aqui só um minutinho, que os alunos estão dizendo que não estão conseguindo entrar. Vocês conseguiram entrar normalmente, não foi? Sim. Deixa eu mandar aqui para eles. Só um minutinho. Aline, tô pedindo, já tá tipo assim, pedindo para participar, mas não entra ainda. Ah, tá chegando os pedidos aqui para mim e eu não mandei. Tá bom, vou autorizar agora. Manda peça de novo. Eu só me empolguei aqui no discurso com vocês. É porque eu preciso autorizar aqui para participar. Então, vamos lá, deixa eu mandar aqui. Mostrar todos. Permitir. Permitir mais um. A paz, Felipe. Boa noite. Pronto, Felipe já conseguiu entrar. Falta mais dois aqui que estão tentando entrar e não estão conseguindo. Pastor, eu não tô nem em casa. Pronto. Pronto. Felipe, tá conseguindo me ouvir, Felipe? Ativa o microfone aí para a gente poder ouvir você falar. Então, deixa eu continuar aqui de onde eu parei, né? Então, naquele caso, aconteceu que esse pastor, ele abandonou o ministério para se tornar muçulmano. E depois de ele ter passado anos como pastor do campo, ele passou anos como pastor do campo e ele abandonou o ministério para se tornar um muçulmano. Ele foi um pastor muito famoso aqui na Paraíba e esse caso foi repercussão nacional e até mundial. E agora há pouco ele fundou a primeira mesquita do estado da Paraíba Islâmica, que fica próximo a Epitácio. Então a grande pergunta é, pessoal, por que essas coisas acontecem? Será que ele não tinha chamado alguém que conseguiu ministerialmente uma vida ministerial abençoada, alguém que foi obreiro, alguém que foi pastor, alguém que foi pastor-presidente, no caso dele, e ele abandonou tudo isso. E talvez pessoas critiquem, mas a grande pergunta é, será que ele tinha convicção do chamado dele? Será que você tem convicção do seu chamado? É o que eu estou propondo para vocês aqui nessa noite. Você tem convicção do seu chamado? E vocês querem ver a probabilidade disso, por exemplo? Quantos pastores que nós conhecemos
quantos pastores nós conhecemos que eles se afastam do evangelho? Quantos pastores que nós conhecemos que se afastam do evangelho? Quantos pastores que nós conhecemos que se afastam? Quantos vão e vêm, se desviam, 6 meses na igreja, 6 meses no mundo? Tem gente que parece que é da conta própria. 6 meses na igreja, 6 meses do mundo. E cai, levanta, levanta, cai, levanta, cai. E uma das propostas é justamente a questão da convicção do chamado. Vocês têm convicção do chamado? É como eu estou dizendo, o seminário ele não é um lugar de formar pastores, entenda. Pastor não é produto de seminário. Pastor não é produto de curso de teologia. Mas o papel do curso de teologia, o papel do seminário na vida de um pastor e de um líder, ele é grandioso. Primeiro porque é onde ele vai ter a formação acadêmica adequada, é onde o aluno vai aprender a manejar a Bíblia, é onde o aluno vai aprender a estudar as matérias, é onde o aluno vai aprender a estudar qual é o papel da teologia, qual é a importância da teologia sistemática, qual é a importância de teologia prática. Isso é tão grande que eu vou dar um dado a vocês aqui. Muita gente não consegue, pastores, eu estou falando de pastores. Muitos pastores já não acreditam na Trindade. Vocês acreditam nisso? Muitos pastores já não acreditam na Trindade. E os que acreditam, eles não conseguem mostrar a doutrina da Trindade na Bíblia. Pastor, o senhor acredita? Eu acredito. Eu sou um pastor ortodoxo. E logo, se alguém não acredita, é e deve ser considerado um herege. Agora, olha para cá, o quanto que tem de herege pregando nas igrejas. As igrejas antigas, se alguém ela discordasse do conceito doutrinário da igreja, essa pessoa deveria ser afastada. Hoje em dia, as pessoas querem disciplina por erro das outras, né? Ah, fulano então errou, dá disciplina. Ah, fulano então errou, dá disciplina. A igreja primitiva não, pessoal. A igreja primitiva, a disciplina era baseada no conhecimento bíblico. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ário, houve um presbítero na igreja chamado Ário, de Alexandria. A gente vai estudar isso lá na frente, história da igreja. E esse Ário, ele fez lá os estudos malucos dele, porque sempre tem gente assim, e ele chegou à conclusão que Jesus não era Deus. Esse Ário foi excomungado da igreja, ele foi considerado como herege, ele foi banido, ele foi afastado da igreja. Porque ele começou a dar ensinamentos que a Bíblia não dava. Ele começou a ensinar heresias. Então, qual é o papel da teologia? Qual é o papel do nosso curso? Primeiro, é levar você a ter convicção da sua fé. O papel do bacharelado em teologia, ele é levar você a ter convicção da sua fé. É você ter a certeza e você estudar aquilo que crê. Olha, eu creio, então eu vou estudar para ter certeza da minha fé. Esse é o papel do seminário. Quantos pregam sem ter convicção da fé? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço muita gente. Eu lembro que uma vez eu entrei numa igreja e a menina ela pregava muito bem. Eu sempre costumo dizer, eu não prego tão bem. O meu trabalho é mais no ensino. Eu não prego tão bem. Então, sempre estou trazendo pregadores de fora lá na igreja, sempre estou colocando os outros pastores para pregar. Eu não prego tão bem. Mas também eu só trago para pregar quem eu conheço. Quem eu não conheço, eu não trago. Mas vamos lá. Eu conheci uma menina que ela pregava, e ela pregava muito bem. Passou um tempo depois, essa menina apostatou da fé e se tornou lésbica. Aí a gente vai dizer assim, pastor, ela se tornou porque ela abandonou para ir para o mundo. Pode ser. Mas talvez isso aconteceu na vida dela porque ela nunca teve convicção da fé dela.
Ela nunca teve convicção do evangelho. Ela não aprendeu verdadeiramente o evangelho. Ela não entendeu qual é a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus. E talvez ela pregou porque estava na moda pregar, porque geralmente pregação é coisa de moda, né? Não é para ser, mas é. Se juntou com algumas pessoas que incentivaram e de repente ela passou a pregar. Mas ela nunca teve convicção da fé. Então, qual é o propósito do nosso seminário? É fazer você ter convicção daquilo que você acredita. É fazer você ter uma fé pautada nas Escrituras. É fazer você entender o Evangelho de Cristo e você saber apreciar o Evangelho e saber defender o Evangelho. Aí vem, qual é o papel do teólogo? Tem muita gente que não sabe. Qual é o papel do teólogo? O papel do teólogo é fornecer à igreja material. Por exemplo, nós estamos iniciando hoje com essa aula de ambientação, que eu estou fazendo uma apresentação geral do curso para vocês. O papel do teólogo não é saber de tudo. O papel do teólogo não é saber de tudo. Aí vem a pergunta, o que é um bacharel? Um bacharel é um pesquisador. Então, um bacharel é aquele que pesquisa. Por exemplo, a minha área na teologia, eu trabalho com uma teologia sistemática. Mas se algo de determinado assunto eu não conheço, eu preciso pesquisar, eu preciso responder, eu preciso dar uma resposta coerente à igreja. Então, se há uma doutrina errada, ou se há uma doutrina que essa doutrina não está pautada nas Escrituras, eu preciso trazer para a igreja um conhecimento baseado nas Escrituras, seja de rejeição à falsa doutrina, ou seja, apenas um esclarecimento baseado na doutrina. Então, qual é o papel do pastor? Agora eu falei para vocês o papel do teólogo. Qual é o papel do pastor? Paulo vai dizer a Timóteo, firma-te como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que não tem que se envergonhar. Qual é o papel do pastor, pessoal? Manejar bem a palavra da... Existe um pastor que não maneja bem a palavra da verdade? Existe. Mas era para existir? Não. Não faz sentido. Por quê? Porque o papel do pastor é manejar bem a palavra da verdade. Então, traduzindo, não existe pastor que não conheça a Bíblia. Mas nós estamos numa geração que a grande maioria dos pastores não conhece o quê? Bíblia. E se você vai ter uma conversa a nível aprofundado com determinadas pessoas, elas são carentes da Bíblia Sagrada, elas não conhecem a doutrina, elas não conhecem aquilo que elas acreditam, elas não conhecem, por exemplo, como eu falei, a doutrina da Trindade, elas não conhecem. Eu estava dando aula em um seminário e eu estava falando sobre o credo. Alguém aqui já foi da Igreja Católica? Pastor? Ninguém. Todo mundo aqui é evangélico desde berço, né? Não. Pastor, o senhor já foi, pastor? Não. Alguém sabe recitar o credo? Não. Não. Você sabe, Érica, recitar o credo? A mãe da Aline já foi. Deus Pai, credo. Isso. Aí, eu vou recitar o credo para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. O credo é da Igreja Católica ou da Igreja Evangélica? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é da... Qual? Da Católica? A Aline está falando, a senhora Aline falou que é da Católica. Eu acho que é da Evangélica. E agora? Tecnicamente, o credo é da Católica. Só que entenda, na época não era Igreja Católica Apostólica Romana. Isso aí. Olha, vocês vão entender agora onde eu estou querendo chegar nessa aula. O credo não era da Igreja Católica no sentido que nós conhecemos hoje, a Igreja de Roma. Porque essa palavra católica significa universal. Então, por exemplo, nós somos cristãos católicos, porque significa nós somos a Igreja de Cristo espalhada pelo mundo.
eu sou a igreja de Cristo, todos nós juntos somos a igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Por exemplo, depois do tempo dos apóstolos, apareceu, como eu falei, um camarada por nome de Ário. A gente vai estudar isso lá na frente, mas eu estou enfatizando muito ele aqui. Porque, por exemplo, as testemunhas de Jeová bebem muito na fonte de Ário. E esse camarada, ele vai dizer que Jesus não é Deus. Ele vai dizer que Jesus não é da mesma substância que o Pai, mas Jesus é de substância similar. Ele vai atacar a divindade de Cristo. Ele vai dizer, olha, Jesus não é Deus. E ele vai dar início à heresia dele lá, a heresia ariana. E a igreja, em uma forma de se defender contra a heresia ariana, a igreja escreve o credo. O que é o credo? O credo é um documento universal que serve para dizer em que a igreja acredita. Aí fica, creio em Deus Pai. Aí começa, agora eu não vou saber recitar, mas eu vou ler para vocês aqui. Como eu disse, agora, isso é um ponto bom, né, dos católicos, eles sabem recitar os credos. Ainda que eles não sabem nem o significado do credo, mas eles sabem recitar. Deixa eu abrir aqui no meu celular. Credo dos apóstolos. Eu abri um aqui, ó. Deixa eu ver. Creio em Deus Pai. Olha só. Olha essa exegese que a gente vai fazer. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, unigênito nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Subiu ao céu, assentou-se à direita de Deus, à direita do Pai Todo-Poderoso, e de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Isso é um credo. Mostrando que a igreja crê tanto em Deus como em Jesus. E no Espírito Santo, Senhor e doador de vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Aí eu vou dar uma adiantada aqui, ele vai dizer, creio num só batismo, na remissão dos pecados, na esperança da ressurreição dos mortos, na comunhão e na vida eterna. Isso aqui, pessoal, é documento da igreja. Por que isso é documento da igreja? Porque muitas heresias já se levantaram. A igreja ela sofre ataque desde o início. João escreve as cartas deles, 1ª, 2ª e 3ª João, e João combate ali uma heresia chamada agnosticismo. O que essa heresia dizia? Ela dizia que a matéria era ruim, o corpo era ruim. Vocês conhecem algum crente que diz assim, irmão, esse corpo não presta para nada não, esse corpo é ruim. Esse corpo aqui, irmão, tem uns até que assim, mas eles batem até assim, isso aqui não serve para nada, irmão. O Deus quer o Espírito. Não, irmão. Isso aqui é heresia. Isso é uma heresia combatida pela igreja. Isso é uma heresia por nome de gnosticismo. O ser humano, ele é corpo, alma. Alguns vão dizer que é corpo, alma e espírito. E o que é o ser humano? O ser humano é um ser psicossomático. Ele é a união do corpo e da alma. Então, tanto o corpo quanto a alma foram criados por Deus. Mas essa heresia, ela era um pouco asceta. E ela dizia que o ser humano, por exemplo, ele só poderia ser salvo mediante buscar a vida espiritual. Então a carne não servia para nada. Era algo, basicamente, tem pessoas que pregam assim hoje. Tem ou não tem? Com certeza vocês já conheceram alguém que fala isso. Isso é heresia também, pessoal. E outra coisa, isso, como eu estou dizendo, não é heresia nova. Isso é heresia antiga. Isso é heresia cometida desde o início da igreja. Então, a igreja ela tem uma base. Qual é a base da igreja? A base da igreja são os profetas, os apóstolos, os pais da igreja e nós, como igreja de Cristo. Então, qual é o papel do seminário? O papel do seminário não é tornar vão um pastor.
Entretanto, Vânio tem um chamado para ser o pastor, qual é o nosso papel? Preparar Vânio para o exercício ministerial e pastoral. O irmão Felipe aí, ó, ele tem um chamado também, não sei, para ser um missionário transcultural. Qual é o nosso papel aqui? Fornecer o conhecimento bíblico, campal, ministerial, para que ele venha manejar bem a palavra da verdade. Porque, como diz a Escritura, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não existe um pastor que não maneje bem a palavra da verdade. Se vocês encontrarem um pastor que ele não sabe pregar a Bíblia, ele não conhece a Bíblia, ele está sendo pastor errado. Porque esse é o primeiro requisito para ser pastor. O primeiro requisito para ser pastor não é ter disponibilidade. O primeiro requisito para ser pastor é conhecer as Escrituras. Mas, infelizmente, vivemos no fim dos tempos, ou felizmente, graças a Deus por isso, e chegamos a um tempo que o pastor não conhece a Bíblia. E quando as pessoas vão aconselhar, aconselham fora da Bíblia. E quando o pastor vai pregar, ele prega tudo menos a Bíblia. O que fazer? Tem muita gente que vai não, vamos na onda. Não, nós não podemos ir na onda, porque nós temos compromisso com a verdade. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. E qual é o nível de comprometimento que você tem com a palavra de Deus? É por isso que uma das bases do nosso seminário foi feito pela missionária Renata. Ela decidiu que a gente ia trabalhar com os 5 pilares. O seminário ele teria 5 pilares. Aonde, nesses 5 pilares, nós trabalharíamos a questão da liderança, a questão da espiritualidade, a visão de reino, a ética do líder. E eu queria falar um pouco para vocês disso hoje. O que são os 5 pilares do seminário? Qual é a proposta do seminário? Nós não estamos interessados apenas em entregar diploma. Tem muita gente, pastor, eu vou fazer o curso para pegar o diploma. Sim, você pode pegar o diploma. Não tem problema. Tem muita gente que tem diploma, mas não tem conhecimento. Tem muita gente que bota na parede lá, que o meu curso de teologia, e você começa 2 coisas com um camarada, ele não sabe de nada. Tem gente que compra diploma falso. Além disso ser pecado, né? Porque isso é corrupção. Além de vender diploma é pecado, ele não está ajudando no reino. Não é verdade? Ele não vai estar ajudando no reino. Então, qual é a proposta dele para o reino? Então, assim, o objetivo da gente não é entregar um monte de diploma. A igreja ela tem que ter cuidado, a igreja em si, por exemplo, com a questão de ungir, né? Às vezes chega final de ano e a igreja está ungindo um monte. Pastor, eu já entrei 2? A igreja está ungindo um monte de gente e dá errado. E entra agora, cara, é porque eu não tinha visto, eu vou aceitar aqui. A igreja está ungindo um monte de gente. Chega no dia, tem um monte de obreiro com cargo que não sabe qual é a sua função. Tem diácono que não sabe o que tem que fazer. Eu, por exemplo, bato muito na questão do missionário. Tem um monte de missionário. João Pessoa tem tanto missionário que eu não sei onde a gente cabe tanto missionário. Mas são missionários que não trabalham com missões. Então, para mim, não faz sentido você derramar o óleo sobre alguém que vai trabalhar, vai receber um título de missionário, mas não vai trabalhar com missões. Qual é a função? Qual é a base para isso? E a culpa não é só dele, porque ele se vislumbrou o cargo. Mas e a culpa é de quem, pastor Mateus? E agora, de quem é a culpa, pessoal? Será que a gente tem que procurar um culpado? A culpa é da igreja. A culpa é da igreja. E quando eu falo da igreja, eu falo da igreja em geral. A culpa é da igreja que não preparou antes de levantar, que não fez um determinado trabalho para poder enviar. Então, qual é o papel do missionário hoje? Qual é o papel do seminário hoje? Qual é o papel da igreja hoje? Qual é
É por isso que está tendo essa crise de identidade. Não sei se vocês estão percebendo, mas está tendo uma crise de identidade na igreja. A igreja ela sofre com isso. São pessoas que não conhecem o seu papel, são pessoas que não conhecem a sua função. Tem gente que está disperso no meio da igreja. E se essas pessoas estão dispersas, é porque elas mesmas não têm convicção da fé. O papel da igreja é orientar essas pessoas e mostrar a elas qual é o caminho. O nosso papel não é ser apenas pregador. O nosso papel é trabalhar com vidas. O papel dos pastores, dos líderes, é trabalhar com vidas, é orientar vidas. O papel da igreja é ganhar almas lá fora, trazer essas almas para dentro da igreja, alimentar essas almas espiritualmente. À medida que essas almas vão crescendo espiritualmente, elas precisam receber os treinamentos adequados. E quando elas, com o devido tempo, estiverem preparadas, fortalecidas, alimentadas e nutridas, elas precisam ir em busca de mais almas para serem trazidas para a igreja. Olha quantas etapas nós temos do evangelho. Então, nós temos a captação, nós temos a preparação e nós temos o envio. O problema é que a igreja hoje ela se atrapalha. Ela envia antes de capacitar. Ela coloca para trabalhar antes de alimentar. Ela mete o pé pelas mãos, cruza o joelho da perna com o joelho do braço. E qual é a tendência disso? A tendência é que a igreja seja enfraquecida. As heresias já entraram dentro da igreja. O povo não conhece mais o que é heresia. O povo não conhece mais o que é ensino bíblico. O povo não conhece mais o que é ensino teológico de qualidade. E a culpa é de quem? Vocês estão compreendendo aonde essa discussão está chegando? Aí eu digo, qual é o nosso papel aqui? Qual é a nossa proposta? A proposta da Renata foi a gente criar 5 pilares para o seminário. Que o nosso seminário não seria apenas um local onde a gente distribuiria diplomas adoidado, até porque o nome do seminário está em jogo, né? O nome do instituto está em jogo, e a gente forma um aluno e diz, olha, depois ele vai dizer, você aprendeu com quem? Não, eu aprendi lá no seminário tal, o nome do pastor Mateus, o cara vai botar um na cabeça para dizer, misericórdia. Então, esse não é o propósito. Nós temos um propósito sólido, um propósito de base. Tem um chat aqui do lado, pessoal, que eu ativei. Se vocês quiserem ir comentando algumas coisas, eu posso ir ver, viu? Eu estou procurando para eu ler aqui os 5 pilares para eu falar de cada um para vocês. Mas eu já abri o chat aqui, ó. E vocês podem ir comentando alguma coisa. Os 5 pilares. Então, pronto, eu abri aqui, ó. Nossos 5 pilares, primeiro, então, buscamos a prática, a espiritualidade e a vida cristã, a espiritualidade, né? É importante você ter comunhão com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui ainda faz devocional? Tem algum de vocês que faz devocional? Eu não sei, eu tô com medo. Pelo visto, não teve um que respondeu. Érica, comenta aqui, Érica, se você faz devocional. Então, tem a mãozinha. Você pode levantar a mãozinha, eu vou entender que foi você. Então, olha, a Aline levantou a mão. Vânio colocou eu não. Misericórdia. Então, vou dar um exemplo, um outro exemplo. O devocional ele é muito importante, porque o devocional você está se alimentando. O devocional não é para o povo da rua, o povo da igreja. O devocional é algo seu e Deus. Então, o devocional faz parte da espiritualidade cristã. Olha que coisa interessante, pessoal. E é uma coisa simples. Então, assim, se vocês não estão fazendo devocional, a partir de hoje façam, voltem a fazer, se já fizeram em algum momento, porque é no devocional que você vai se alimentando. Por exemplo,
Aqui, com certeza, a grande maioria são pregadores. Então, o cara que é pregador, por exemplo, ele vai estudar a Bíblia, mas ele vai estudar a Bíblia a fim de obter mensagem, né? Então, quando ele está estudando ali, ele não está se alimentando espiritualmente, isso de uma maneira real. Claro que ele está se alimentando, mas isso é muito pouco, porque ele está focado em preparar uma pregação. Ele está focado em trazer uma mensagem que vai impactar a igreja, né? Ele está preocupado ali com a exegese, como é que ele vai pregar, ele está preocupado ali com a construção da mensagem. Um aluno me procurou essa semana querendo fazer inscrição para o seminário, porque ele estava tendo problemas com construção de mensagem. Pastor, olha, o senhor aceita a minha matrícula porque eu estou preocupado com apenas a construção da mensagem, eu estou tendo dificuldade com isso. Ele disse, pastor, eu estou preocupado com a minha fé, eu estou querendo me alimentar da palavra, eu estou querendo aprender, eu estou querendo absorver, estou querendo passar adiante, né? Não, ele está preocupado com mensagens, como se a vida dele fosse preparar mensagens. Então, assim, ele está preocupado em alimentar a igreja, está preocupado em pregar a igreja, mas ele não está preocupado em se alimentar. Então, a gente já vê que nós temos um erro aí, um erro de ordem, né? Então, o nosso seminário ele se preocupa com a espiritualidade, a espiritualidade do aluno. E espiritualidade, pessoal, é algo que vocês precisam investir constantemente. Não pode ser uma vez ou outra, não pode ser... Você precisa manter sua fé alimentada, você precisa orar diariamente, você precisa ler a Bíblia diariamente, você precisa fazer seu devocional diariamente, você precisa louvar diariamente, você precisa viver em comunhão com Deus. Então, se você faz isso, acredite, você está no caminho certo. Se você não está, nós estaremos te ajudando com isso. Nós estaremos te ajudando, faremos gabinete pastoral. Pastor, eu quero conversar com o senhor. A gente precisa de um aconselhamento. A gente precisa, pastor, conversar. Eu quero um conselho, tanto para o de perto como para o de longe. Então, faremos o gabinete pastoral da melhor maneira possível, porque nós nos preocupamos com a fé. Muitos já perderam a fé, muitos estão perdendo a fé, muitos estão tendo sua fé abalada. E é mais fácil culpar terceiros, colocar a culpa nos outros, nos erros dos outros, do que a gente reconhecer o fracasso, que foi a gente não se alimentar da palavra, não fazer um devocional, não fazer uma oração, não ter comunhão com a igreja. Então, essa é a primeira base do nosso seminário. Esse é o primeiro pilar que serve de base do seminário. O segundo pilar é a prática vocacional. E o que é a prática vocacional? São as aulas práticas, que mesmo ele sendo em plataforma para alunos de outro estado, como Érica, que é do Rio de Janeiro, por exemplo, tem outros alunos, tem aluno que não puderam entrar até agora, tem aluno da Bolívia, tem aluno da Espanha, tem aluno do Rio de Janeiro, mas para os alunos de João Pessoa faremos uma aula presencial, todo mês. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? E a irmã Carla colocou que está um pouco baixo o áudio. Mas, amém, né? Acho que deve ser o telefone dela. Mas, glória a Deus. Então, nos preocuparemos com a prática vocacional. E a prática vocacional, pessoal, não tem a ver só com pregação, viu? Para você que acha que ministério é só pregação, você está profundamente enganado, não é nem só enganado. Então, por exemplo, tem gente que acha que ministério tem a ver apenas com pregação. Tem gente que acha que ministério tem a ver apenas com louvor. E a prática vocacional vai muito além disso, por exemplo. É por isso que nós não abrimos mão do estágio curricular. Então, por exemplo, no final do curso, vocês só se formam se vocês estagiarem, que pode ser na igreja local, a igreja a qual vocês fazem parte, contanto que apresentem um documento, ou, se a igreja de vocês não procura ninguém para estágio, vocês precisarão estagiar.
e vocês entenderão qual é o dia a dia de uma igreja na prática. Porque muitas pessoas acham que é só abrir. Tem gente que acha que igreja se resume a culto. E isso é uma maneira errada de ver o trabalho da igreja. A igreja não se resume a culto. A igreja ela precisa ser militante. Vocês precisam ser cristãos militantes. Então, nós trabalharemos a questão em que vocês estão se engajando. Qual é o projeto que vocês estão trabalhando? Qual é o projeto que vocês estão fazendo que vai ter um impacto no reino? Vocês estão sendo cristãos militantes, crentes militantes, ou vocês estão sendo aquelas pessoas que vão para o culto e voltam? Eu não estou falando aqui aquela pessoa que só vai para a igreja de vez em quando prega ou prega, não. Eu estou falando qual é o projeto que você tem que vai alavancar o reino, que vai fortalecer o reino de Deus. Vocês estão se envolvendo com o quê? Então, a prática vocacional ela serve para isso. Nós estaremos falando sobre, por exemplo, a plantação de igrejas. Hoje eu estava conversando com um pastor de outro estado, eu estava tocando no assunto. Então, o primeiro pilar, Felipe, para você que está perguntando, foi espiritualidade, e o segundo pilar é a prática vocacional. E agora eu vou para o terceiro pilar. Deixa eu procurar de novo que saiu aqui. 5 pilares. Então, nós trabalharemos a prática vocacional, que também tende para que a gente possa descobrir qual é o teu chamado. Tem muita gente que está na igreja e não sabe qual é o seu chamado. Tem gente que já sabe, não, pastor, eu vou ser pregador. Não, pastor, o meu chamado é no ministério de louvor. Mas tem gente que está, pastor, eu ainda estou me descobrindo. Tem gente que ainda está se descobrindo. Tem gente que está no chamado errado. Tem gente que é para ser uma coisa, mas está vivendo outro. Tem um amigo nosso que, para mim, ele era para ser um grande músico, mas ele está querendo ser pregador. E ele está exercendo um chamado que não é dele. Tem gente que é para ser músico, mas quer ser pastor. Tem gente que não é para ser pastor e está aí querendo ser pastor. Então, será que você é para exercer a função que você exerce? Será que você já se descobriu? Então, nós precisamos fazer você se descobrir no reino de Deus. Então, qual é o teu chamado? A prática vocacional nos leva a descobrir qual é o nosso chamado. É isso importante. Será que você não pode ser um missionário? Será que você não pode ser um missionário de base? Será que o teu chamado não é para trabalhar com crianças? Será que o teu chamado não é para trabalhar com mulheres? Será que o teu chamado não é para levantar projetos de missões de rua? Eu conheço pessoas que não dizem, pastor, o meu papel não é pregar, mas eu financio quem pode pregar. Então Deus me chamou para isso. Quer dizer, ele já entendeu. Eu estava conversando com o irmão hoje, até ele disse, pastor, eu não tenho vocação para ser pastor. Eu não consigo aguentar as pessoas, eu sou muito chato. Mas o meu ministério é organizar a igreja, então eu tenho que trabalhar para deixar a igreja organizada. Olha que coisa interessante, ele já entendeu o chamado dele. Então a prática vocacional leva você a se descobrir. Qual é o teu chamado? E através de a gente descobrir qual é o teu chamado, a gente vai poder te auxiliar, vai poder te dar a ferramenta, vai poder te dar a direção para que você venha e você possa viver o chamado de Deus na tua vida. Hoje em dia, por exemplo, nós temos poucas pessoas que trabalham com crianças na igreja. E nós temos, consequentemente, poucas igrejas que investem no ministério infantil. Então, será que não tem ninguém para trabalhar com o ministério infantil? Será que esse povo está escondido? Será que Deus também não quer salvar as crianças? Então, cadê o povo? Talvez alguém que era para trabalhar com o ministério infantil está trabalhando na música. Talvez alguém que era para trabalhar com o ministério infantil está perdendo tempo pregando.
ainda que pregação não é perca de tempo, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu estou falando é que ele não se descobriu ainda, ele não descobriu qual é o chamado dele, o que Deus tem com ele. Então você precisa se decidir e descobrir o que Deus tem na tua vida. Qual é o chamado de Deus na tua vida? Qual é o projeto de Deus na tua história? E para a gente chegar a esse ponto, nós vamos para o terceiro pilar, que é a mentoria, pessoal. Então, todos vocês receberão ajuda, vocês receberão ajuda espiritual, ajuda psicológica, vocês receberão mentoria, para que vocês possam ir fundo. À medida que a gente descobrir o chamado de vocês, vocês vão ter todo o apoio para poder se lançar à obra. Porque o propósito do seminário é esse, é preparar o obreiro para o campo, lançar o obreiro e dar base para esse obreiro trabalhar. Não é te largar na obra, não é te largar no campo, não é virar as costas para o aluno, não é virar as costas para você. A gente está falando de algo do reino espiritual. Isso aqui não é um produto. Isso aqui não é um produto. Isso aqui não, aqui atrás de mim tem uma prateleira. Na frente tem outro computador e a prateleira onde ficam meus livros. Digamos que aqui tem um produto. Aqui a gente não está trabalhando com produto, pessoal. A gente está trabalhando com vocação, com preparo de obreiros, com pessoas capacitadas que serão trabalhadores do reino de Deus, do campo do Senhor. O obreiro não pode ser abandonado. O obreiro não pode ser escanteado. O obreiro não pode ser afastado. Nós somos pessoas, lidamos com emoções, com sentimentos, com frustrações, com decepções. Quantos pastores sem preparos, quantos líderes sem preparos, à medida que o obreiro talvez não serve mais, ou talvez fez algo que desagradou o ministério, esse obreiro, ele tem, as pessoas viram as costas para ele. As pessoas abandonam ele, talvez por um erro, por um pecado, né? E ele é abandonado, ele é escanteado, ele não é tratado de maneira espiritual, ele não é tratado de maneira facilitadora, não é algo que venha glorificar o reino dele, ele é simplesmente esquecido, colocado de lado, afastado, escanteado. E então não é essa maneira que se faz boa teologia, porque a teologia ela leva à prática. A boa teologia, ela não vai fazer de você um cara que vai sair por aí dizendo, eu sou um teólogo. Todo mundo conhece alguém soberbo, né, que sai pelos cantos e diz, eu sou um teólogo. Não, esse não é o papel. É como eu falei, o propósito da teologia não é formar teólogos, é formar pastores e líderes. Inclusive, quando você vê um pastor renomado, pastor, por exemplo, Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Luiz Saião, Dr. Felipe Pontes, Franklin Ferreira, Silas Malafaia, todos esses camaradas aí são teólogos. Mas vocês não vê eles se dizendo, eu sou um teólogo. Não, eu sou pastor. Eles se apresentam como? Sou pastor, sou um homem de Deus. Sou alguém que exerce o ministério. Aí quando você geralmente vê pessoas que ninguém conhece, você é o quê? Eu sou teólogo. Então, é como se fosse ao contrário, né? Aqueles que teriam algo para se vangloriar, eles não se vangloriam. Aqueles que não têm nada para se vangloriar, eles se vangloriam. Então, o propósito da teologia é dois. Primeiro, glorificar a Deus, porque essa é a finalidade última do homem. E o segundo propósito da teologia é liderança, é fazer líderes fortes, líderes que conheçam a Bíblia, líderes que tenham conhecimento, líderes que manejem bem a palavra da verdade. E esse é o quarto pilar do seminário. É a liderança e ética cristã. Então, será que a igreja no século XXI está tendo líderes capacitados? Será que a igreja está investindo em liderança? Será que a igreja está investindo em seus líderes, em seus obreiros? Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui é um investimento. Há um custo, há tempo. Você está investindo em quê? Você está investindo na sua capacitação teológica, na sua capacitação espiritual,
Você está investindo no seu aprendizado. Isso não é gasto, isso é investimento. Aonde você pode crescer mais na graça, aonde você pode se capacitar mais, aonde você pode nutrir mais a sua fé. Porque antes de você pregar para as outras pessoas, você precisa ter a fé inabalável, você precisa ter a fé firme, você precisa ser convencido da tua fé, você precisa ter convicção da tua fé. Então, a nossa proposta é, com os professores, com os mentores, preparar o aluno para a liderança. Por exemplo, as grandes igrejas, eu me baseio nas grandes igrejas, que são as igrejas mais organizadas, antes dela levantar um pastor, elas mandam para o seminário. Porque no seminário, esse pastor ele vai ter acesso a mais conhecimento bíblico, ele vai estudar a respeito da fé dele, ele vai debater a respeito da fé. O seminário é um local de tirar as dúvidas, onde vocês vão poder muitas das vezes tirar as dúvidas. Pastor, eu estou com a dúvida disso. Pastor, isso aqui não sai da minha mente. Pastor, o que a Bíblia diz sobre isso, pastor? Claro que dentro da aula, né, pessoal? Que às vezes vem aluno que vai com uma pergunta que não tem nada a ver com a aula. Mas dentro da aula ele vai poder tirar dúvidas. Ou senão ele vai poder, pastor, vamos fazer um gabinete, eu tenho algumas perguntas para o senhor. Porque à medida que ele termina o seminário, depois de, por exemplo, o nosso período daqui a 3 anos, daqui a 3 anos, você tem que ter convicção da sua fé. Você tem que ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. É por isso que nós não vendemos diploma. Porque senão o cara sai daqui sem conhecimento de fé, sem conhecer a palavra, sem ter convicção do chamado. Vai ser só alguém com um diploma para estampar a parede, sem conhecimento bíblico, alguém que vai ajudar não a trazer almas, mas alguém que vai ajudar a matar almas. Alguém que, em vez de pregar a Bíblia, vai pregar qualquer coisa, menos a Bíblia. E vai ser, geralmente, eu sei que sempre há exceção à regra, mas geralmente vai ser algo horrível. Então, esse não é o propósito. O propósito é capacitar o obreiro, capacitar o líder. Fazer com que vocês tenham convicção do chamado de vocês, convicção de quem é Jesus para você. Convicção de como é que você tem convicção do seu chamado. Olha que coisa forte. Como é que você tem convicção do seu chamado? Como é que você sabe que Jesus te escolheu? Como é que você sabe que Jesus te chamou? Como é que você sabe que Jesus te escolheu a você e não a outro? Por que tem que ser você? Eu conheço um amigo meu, um grande amigo meu, inclusive o nome dele também é Mateus. E a gente se reencontrou depois de alguns anos, e a gente sentou na mesa e ele estava no seminário, ele passou 3 anos no ITEBS, que tinha aqui, e depois de 3 anos, quando faltava 2 matérias, ele chegou à conclusão que não queria se tornar pastor. Ele passou 3 anos querendo ser pastor, estudando. Quando faltava 2 meses para concluir, ele disse, olha, eu cheguei à conclusão que eu não tenho vocação para ser pastor. Mas não é que eu não vou trabalhar na obra, eu vou trabalhar na obra. Ele é um pregador, ele é uma benção. Mas ele chegou à conclusão que ele não tinha vocação para ser pastor. Quantos estão como pastor sem ter a vocação para ser pastor? Quantos estão matando as almas porque estão exercendo a função errada? Porque se você está fazendo algo que não é para você fazer, você vai fazer de maneira errada. Se você fizer de maneira errada, você vai ter problema. E você vai causar problema. Então, ele chegou a essa conclusão. Então, o 4º pilar do nosso seminário é a liderança e ética cristã. Aonde, primeiramente, pessoal, um líder ele tem que ter ética. E aqui vai um ensinamento para vocês espiritual. Isso é espiritual. Um líder cristão ele tem que ter ética. Um líder cristão ele precisa ter unção, ter graça. Como diz um amigo meu, tá no azeite, mas ele precisa ter ética. Então, ele não pode falar tudo na frente de todo mundo, ele não pode conversar sobre todo o assunto, ele precisa silenciar em algumas vezes. Então, até onde vai a ética? Ele não pode ser explosivo. Paulo vai dizer a Timóteo que ele tem que ser manso, que ele tem que ser humilde, não dado ao vinho, não contendeiro,
Olha que coisa interessante. Então, ele tem que ser uma pessoa extremamente educada, sim ou não? É a descrição que Paulo faz no Evangelho. Um líder, ele precisa ser educado, saber entrar, saber sair. Ele precisa ter uma vida regrada, uma vida organizada. Essa é a base da liderança cristã. Uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de espiritualidade. Vocês estão percebendo que um pilar ele está como se fosse uma escada para o próximo pilar? Cada pilar eles estão em sequência? Vocês estão percebendo que eles estão organizados de tal maneira que cada pilar ele é um degrau para o próximo pilar? Ele é como se fosse uma espécie de caminho para o crescimento, para o próximo degrau. E isso tem a ver porque a teologia ela tem uma revelação progressiva. O conhecimento bíblico, a revelação é progressiva. Então, a gente não pega um líder hoje e dentro de 24 horas ele vai ter todo o conhecimento que ele necessita. É um trabalho árduo, é um trabalho de estudos, é um trabalho cansativo, às vezes alguns desistem, mas é necessário para que ele venha ter convicção da sua fé, que ele venha se tornar um apologeta, um pregador, alguém que maneja bem a palavra da verdade, alguém digno de ser seguido como líder, alguém que venha exercer verdadeiramente a liderança cristã. Então, independente dele ser pastor, missionário, obreiro, diácono, aqui, não sei qual é a função de vocês, mas eu quero dizer para vocês, um líder cristão, ele não é feito da noite para o dia. Mas tudo começa com a convicção do chamado. Então, primeiro ponto é, eu tenho convicção do meu chamado. Guardem essa palavra. E no quinto e último pilar do seminário, nós temos a visão de reino. E o que é visão de reino? Visão de reino é entender a necessidade da igreja, entender o avanço que a igreja precisa fazer, é trabalhar com missões, é fazer o ID do Senhor, preparar obreiros, enviar obreiros, plantar igrejas, enviar missionários, sustentar missionários, trabalhar as questões de recursos, para poder a captação de recursos para o envio desses missionários, sejam eles pastores, missionários, obreiros de campo. E isso não tem a ver com placa de igreja. Então, por exemplo, isso é um trabalho de base. É por isso eu tenho um critério, pessoal, muito grande para missionário. Eu não chamo todo mundo de missionário. Para eu chamar uma pessoa de missionário, olhe, eu tenho uma dificuldade. Se você me apresentar, fulano é missionário, eu aperto a mão, amém, uma benção, Deus te abençoe. Mas para eu considerar alguém como missionário, o meu critério já é muito grande. Eu gosto, por exemplo, de futebol, eu sei que não tem a ver, mas hoje em dia o povo debate muito. Quem é craque? Aí chega uns camaradas, olha, o craque para mim, cara, ele tem que estar acima de todo mundo. Para mim, o missionário, ele é mais necessário do que o pastor. Você sabe por quê? Se a gente analisar, eu vou ter Paulo como base, o apóstolo Paulo como missionário. O apóstolo Paulo foi um apóstolo, certo? Primeira coisa, e isso aqui eu vou pegar pesado, não existe apóstolo hoje em dia. Apóstolos só existiram 14. 12 mais Paulo e Matias, que tomou o lugar de Judas. Então só existiram 14 apóstolos. Certo? Mas tudo bem, as pessoas se denominam, a gente respeita. Mas qual era a função do apóstolo? O apóstolo, primeiramente, eles foram instituídos por Cristo. Então, Cristo instituiu os apóstolos. Para existir um apóstolo, você tem que ter alguém com autoridade de apóstolo para ungir outro apóstolo. Se você não tem, você vai ter os bispos, porque os apóstolos ungiram os bispos. O bispo, ele é necessariamente menor que o apóstolo. Então, o bispo não pode ungir um apóstolo. Então, a igreja, ela continuou sem os apóstolos. Mas a base da igreja é os apóstolos. E o ministério apostolado de Paulo, Paulo andava de cidade em cidade pregando e fazendo o quê? Plantando igreja. Paulo exerceu a função de missionário.
Então, o que é um missionário? Aí vamos pegar a vida de Paulo. Começa com o preparo. Vocês já pararam para pensar por que Jesus escolheu Paulo? Paulo escreveu cerca de 50% do Novo Testamento. Paulo escreveu de 12 a 14 cartas. Se a gente parar para pensar, por que Jesus escolheu Paulo? Primeiramente, porque Paulo tinha preparo intelectual, preparo teológico, preparo bíblico, filosófico. Paulo falava sobre comércio, sobre direito, sobre teologia, sobre filosofia. Paulo era capacitado. Então, Jesus, quando ele escolhe Paulo, Paulo agora vai exercer a função de missionário. Só que Paulo não vai ser escolhido hoje e amanhã vai começar a pregar. Paulo vai passar um tempo de molho. Ele vai primeiro aprender a doutrina. Ele vai primeiro entender a fé em Cristo Jesus. Para depois, Paulo começar a exercer o ministério. Quando? Quando ele descobre o chamado dele, a vocação. Aí o texto de Atos vai dizer que o Espírito Santo manda separar ele. Só depois disso que Paulo ele vai seguir viagem, vai começar o ministério dele. Ele tenta pregar para os judeus, ele é rejeitado, ele vai pregar para os gentios. E quando as coisas começam a fluir com os gentios, é interessante que ele chega numa cidade, prega o evangelho, monta uma igreja, vai para a próxima. Chega numa cidade, prega o evangelho, monta uma igreja, vai para a próxima. Não foi coisa de um dia, é coisa muitas vezes de anos. Então, olha o papel do missionário. Vocês entenderam agora a vida de Paulo? Olha o papel do missionário. Chegar numa igreja, ou chegar numa cidade, desbravar o campo, ir aonde ninguém vai, ganhar almas, discipular essas almas, com essas almas plantar uma igreja, e com essa igreja plantada, escolher alguém para ser capacitado, dar capacitação a essa pessoa, deixar ele à frente daquela igreja, partir para a próxima cidade, aí volta. Chegar ao mesmo serviço, começar de novo o trabalho do zero, ganhar vidas, discipular vidas, plantar uma igreja, dar treinamento a alguém que tem vocação, quando aquela pessoa tiver capacitado, deixar ele nessa e avançar para a próxima cidade. Então, esse missionário ele precisa ter preparo bíblico, teológico, ele precisa ter uma vida de oração, ele precisa ter uma vida espiritual, ele precisa ter convicção da fé dele. Isso não é um trabalho de dia que vai durar 1 hora. Isso não é um trabalho de 2 horas. Isso é um trabalho que vem com o tempo. Isso é um trabalho árduo, isso é um trabalho de estudo, uma vida de oração, uma vida de dedicação, uma vida voltada ao ministério, uma vida voltada a Cristo, ter amor pela obra, ter amor pelo evangelho, porque senão ele desiste. Senão ele não vai, senão ele vai e volta. Aí a Bíblia vai dizer que se todavia o justo regressar, Deus não terá prazer nele. Então, vocês estão conseguindo entender, não estão, pessoal? Não estão querendo chegar? Mas é o missionário que a Bíblia me apresenta. É alguém que faz missões, alguém que planta a igreja, alguém que discipula. Peraí, se uma pessoa planta a igreja e discipula, ela também está exercendo a função de pastor, sim ou não? Se uma pessoa discipula, ela está exercendo a função de pastor. Se uma pessoa discipula, se uma pessoa está ali ganhando vidas, vamos analisar. Se ela está ganhando vidas, ela está pregando, ela está evangelizando, ela está sendo mais necessária do que o pastor. É por isso que o missionário ele tem que ter mais reconhecimento do que o pastor. Eu sei que a moda é as pessoas serem pastor, né? A moda. Mas o missionário ele é tão importante, ou além, ele é mais importante do que o pastor, porque talvez os pastores foram treinados pelos missionários. Se vocês lerem qualquer obra de missões, é ensinado, aí é uma coisa que eu particularmente não consigo, mas é ensinado que o missionário ele não pode se apegar àquela cidade.
É ensinado, e nós vamos ver isso lá na frente, nós vamos ter aulas de missões, né? E você vai aprender que o missionário, ele não pode se apegar ao povo, assim, de tal maneira, porque em algum momento ele vai ter que partir. E ele tem que aprender que o povo não é dele, o povo é de Deus. E essas partidas não são fáceis. Se for um missionário experiente, glória a Deus. Mas se for um missionário mais novo, coadjuvante, ele parte dali arrasado. E muitos pastores ainda não entenderam isso. Que o povo não é do pastor, o povo é de Deus. Quem vai cuidar é Deus, então nós devemos orar para que Deus cuide do seu povo. Vocês estão entendendo o tamanho do critério para um missionário? Hoje em dia, qualquer pessoa que vive andando de igreja em igreja é chamado de missionário. Logo, as pessoas nem levam mais a sério o missionário. Mas o missionário, pessoal, ele é a linha de frente da batalha. O missionário, ele é o camarada que está na linha de frente, na zona de guerra. Ele está com a espada e o escudo na mão. O missionário, ele vai conversar com todo tipo de gente. Ele vai conversar com o ateu, com o muçulmano. E aqueles que estão no campo, principalmente, tem alguns locais de treinamento de missionários no Brasil que as igrejas, elas mandam para lá, por exemplo. A Jocum é um grande exemplo disso, né? O SET, a Juvep agora está fazendo esse trabalho. Digamos, Vânio, ele vai para a Europa, ele vai lá para uma região no norte da Rússia. Por exemplo, na Rússia não só existem russos. A Rússia tem mais ainda 19 povos lá, pelo menos, que moram na Rússia, mas tecnicamente não são russos, são tribos independentes lá, mas que recebem a cidadania russa, ou que pelo menos moram na região russa. E essas pessoas, antes dela ir para lá, ela é treinada em quê, pastor? Ela é treinada na língua, em determinada língua. Ela vai ser treinada na cultura. Ela é treinada na língua, na cultura, na religião mais próxima, porque eles têm lá, cada um a sua religião. E o missionário, ele precisa ter todos esses conhecimentos para poder dialogar com esse povo. Então, por exemplo, não é só chegar lá e dizer, olha, Jesus te ama, Jesus está voltando, amém, glória a Deus. Não é chegar lá e dizer, ou tu se converte ou tu morre, ou tu se converte ou tu vai para o inferno, ou tu se converte ou Jesus vai te pegar. Aceite Jesus, não, você não é assim, pessoal, é um trabalho sério. É um trabalho que começa com oração, é um trabalho que começa sendo buscado a direção de Deus, Deus nos mostra a direção, é um trabalho de fé, é um trabalho que tem uma base muito solidificada, aonde nós vamos treinar determinada pessoa, nós vamos orientar determinada pessoa, você vai ter que aprender a língua, o dialeto, a cultura, para você poder conversar com eles. Eu vou dar um exemplo, um spoiler. Digamos que aqui entre nós tem alguém que vá para o Oriente Médio, glória, que Deus esteja bradando no seu coração agora. E você sinta desejo no seu coração de ir para o Oriente Médio. Você sabe que no Oriente Médio, na sua grande maioria, não se come de garfo e faca. Aí talvez você diga, pastor Mateus, até aí tudo bem, eu sei, pastor, se come com as mãos. Só que tem um problema, com qual mão? Porque você tem duas. Se come com as duas? Não. Se come com a direita. Por quê? Porque a esquerda, na cultura deles, é a mão imunda. A mão que alguns vão dizer que serve para limpar as nádegas. Então, por exemplo, se você está lá comendo e tu mete a mão esquerda no prato do cara para pegar, isso dá uma confusão tamanha, talvez até eles te matem. E você vai dizer que é o demônio. Não, não é o demônio, é porque você não se preparou, você não estudou direito, você não entendeu direito. Uma igreja militante, uma igreja saudável, ela começa pelo ensinamento das escrituras. Então, é a visão do líder. E aqui no nosso seminário agora, nós temos essa visão de reino.
A visão de preparar líderes, de preparar obreiros, de preparar missionários, de preparar pastores, de preparar vocacionados com mentoria, espiritualidade, prática vocacional, liderança e ética cristã, e promover o principal, que é a cereja do bolo, que é a visão de reino, que ele tenha uma visão missionária, que ele não venha ter uma visão de placa de igreja. E quando eu falo assim de visão missionária, não é você ficando andando de igreja em igreja. Não. É que você trabalhe pelo crescimento do reino de Deus. Trabalhe em prol de almas. Que você possa trabalhar o que você está fazendo para promover o reino de Cristo. O que você está fazendo para promover as almas ao Senhor. Esse é nosso trabalho. Nós seremos julgados como igreja por isso. Nós seremos julgados como igreja mediante isso. Nós seremos, glória a Deus e aleluias, né? Honrados ou não. Então, para isso, requer preparo. Por exemplo, se a gente pegar ainda falando da visão missionária, no Brasil há os ribeirinhos. Aquela região ali norte do Brasil, há os povos ribeirinhos. E, por exemplo, as pessoas que trabalham com eles lá, elas não é só chegar lá e dizer Jesus te ama. Aí já é outro tipo de trabalho. Você vai estudar um pouco da cultura deles, tem que se fazer estudos, o que se pode cultivar para ajudar na renda do povo. Eu ouvi dizer que lá eles tinham começado algumas criações em algumas áreas de galinhas, porque a galinha é um bicho fácil de se manejar, né? Produz muito, se reproduz muito, produz muito ovo. É promover ação social, é promover espiritualidade. E esse, pessoal, é o papel da igreja. Vocês veem como o seminário é importante, vocês estão conseguindo. O seminário é a escola de formação do obreiro. Aí vem o ponto, por que a igreja negligencia tanto o estudo teológico? Há um preconceito no Brasil ainda contra o estudo teológico, né? Achando que o cara vai fazer teologia para ser um pregador. Pode sim, você pode ser. Tá, temos aí a irmã Érica, e ela deve ser uma grande pregadora dos Gideões, ô glória. Pregadora aí dos grandes encontros, né? Pastorados, prega muito bem, mas o papel do seminário não é formar pregadores, não é formar teólogos, eu já falei, é preparar vocacionados, é lapidar pedras brutas, é pegar pedras brutas e transformá-los em pedras preciosas, é promover a visão de reino, o que eu estou fazendo errado para Jesus, o que eu estou fazendo de maneira correta para Jesus, como eu posso ajudar na minha igreja, como eu posso mudar a vida de pessoas, como eu posso trabalhar na vida de pessoas. E, por exemplo, o ministério de pregação é apenas um dos ministérios. Então, todo o conhecimento que vocês vão adquirir ao longo dos 3 anos, eles vão servir para a vida de vocês ministerial, vão servir para a vida de vocês profissional, vai servir para a vida de vocês, seja ministério de pregação, seja ministério de missões, seja ministério de líderes, seja ministério de jovens, seja ministério infantil, seja ministério pastoral, não importa qual seja o seu ministério. O que importa é que você se prepare. E para finalizar esse meu assunto, para a gente poder abrir um tempo para o debate, eu queria dizer para vocês o seguinte: a gente não se prepara para trabalhar no mundo secular. Por exemplo, antes de a maioria de vocês entrar, eu estava conversando com a Érica, que está estudando para ser perita, né? Está estudando para ser perita. Coisa boa. Mas eu acho interessante que as pessoas elas dão a vida para trabalhar no mundo secular. Elas dão a vida para trabalhar no mundo secular. Mas elas não se preparam para trabalhar no ministério. Elas se preparam para trabalhar, por exemplo, como perita, como advogado, se prepara para trabalhar em tantas coisas, mas não se prepara para trabalhar no ministério.
E no ministério de todo jeito, aí fica a questão. Quer dizer que para o homem do mundo você se prepara, e para Deus não? Logo você está dizendo, não com palavras, de que o teu trabalho secular ele é mais importante do que o teu trabalho para o reino de Deus. Você vai trabalhar numa máquina, não sei se tua empresa tem máquina, aí tem lá uma aviso, olha, você só ganha esse emprego se você tiver o curso de operador de máquinas. O cara vai lá e faz o curso. Ele paga do bolso dele, faz o curso, porque ele não, a empresa diz só me quer se eu tiver o curso. Ele vai lá e paga. Pá. Aí vai ter lá, para você ser um médico, você tem que estudar medicina. Claro, pastor, sim, claro, tem que estudar mesmo. Senão você vai matar muita gente ao invés de salvar, né? Claro. Mas no reino de Deus é do mesmo jeito. Em vez das pessoas se prepararem como um médico se prepara, elas não se preparam. Em vez de elas salvar, elas matam. Aí ela lembra que o médico tem que se preparar para salvar a vida. Sim, eu concordo, em gênero e grau. Mas ela não tem que se preparar para trabalhar na obra também, não? Então ela vai trabalhar na obra de todo jeito? Aí pode não, porque a gente gasta, Vado, não é gasto, é investimento. É investimento na tua vida ministerial, é investimento no reino, é investimento na obra de Deus. Você não é gasto. Mas quando é no trabalho secular, a pessoa diz, não, pastor, é um investimento para a minha vida profissional. Isso aqui é um investimento para a tua vida ministerial. Vocês estão compreendendo? Então, a base é o preparo, pessoal. E para finalizar as minhas palavras, para eu abrir algumas perguntas de todos, entendam uma coisa. Não existe preparo do dia para a noite. Existe a persistência. Muitas vezes eu já pensei em desistir, muitas vezes eu já fiquei triste, muitas vezes eu já me senti frustrado, mas a Bíblia diz, sede firmes e constantes. Se você desiste, se você volta atrás, além de Deus não se agradar, é você quem perde. Então não recue, aproveitem a oportunidade. Se esforcem pela oportunidade, trabalhem pela oportunidade, porque Deus pode abrir muitas portas para você, na vida financeira, na vida profissional, na vida ministerial. Trabalhem para o reino. E sem falar que, vocês podem ver que eu não coloquei como ênfase em todo o conhecimento que vocês vão adquirir pelos próximos 3 anos. Amém? Quem quer fazer a primeira pergunta? Levante a mão. Quem quer comentar algo? Levante a mão. Tem um negocinho aqui no chat que eu posso ver. Aí a gente abre só seu microfone. Olha, eu fui dando legal. Alguém pode dar um legal aí? Eu acho que é a Érica que vai fazer a primeira pergunta. Érica? É Raquel. Pergunta aí, Raquel. Raquel deu um legal. Estamos ouvindo, Raquel. Eu acho que ela foi dar legal só por dar legal mesmo. Acho que ela está com vergonha de perguntar. Vânia, é com você, então. Pergunte. Ele vai abrir vai digitar, pode abrir o microfone e pergunte. Ele está digitando a respeito. Está todo mundo conseguindo me ouvir bem, pessoal? Tem alguém que apostou aqui, está falha. E aí, vocês gostaram da plataforma? É uma pergunta a mim, enquanto o Vânia está demorando para fazer a pergunta dele. Vocês gostaram da plataforma? Não é legal trabalhar com ela? Perfeito. Aline, quer fazer alguma pergunta? Pronto. Glória a Deus, Vânia. Vânia desativou o áudio. Ativou. Deus é bom, né, rapaz? Amém. Deus é bom a todo tempo. A gente tá aqui para atribuir a cada momento
e conhecer mais de Deus. Eu estou aqui para aprender. Quem sou eu, né? É uma plataforma muito boa. E vamos que vamos. 3 anos aí pela frente, ou até mais, se necessário for. Eu gostei do até mais, ó. Eu comecei em 2014. Eu já vou completar 10 anos estudando. Bom, eu quero chegar lá. 10 anos. Eu fiz o bacharel, aí fiz outro bacharel, aí fiz outro bacharel, aí comecei o mestrado, a pós-graduação, aí alguns cursos rápidos, e eu quero dizer para vocês que eu não aprendi tudo não, pessoal. Eu cheguei à conclusão que eu não sei de nada ainda. Sócrates dizia, né? Só sei que de nada sei. Isso, eu cheguei a essa conclusão, que eu ainda... hoje, tem um rapaz que ele é barbeiro, e ele se matriculou também para fazer o curso, o Alisson. Ele vai assistir essa aula gravada. E a gente estava conversando hoje, e ele me fez uma pergunta, e a gente estava falando sobre a justificação de Deus, que a gente vai tratar isso quando a gente for estudar a respeito da Trindade, em teontologia e antropologia, principalmente quando chegar na matéria de antropologia. E eu estava dizendo para ele sobre a questão de Deus justificar. O que é a justificação de Deus? E, por exemplo, eu estava dizendo, Alisson, eu estou estudando sobre o assunto, que é um assunto muito difícil, mas se a gente parar para pensar, como é que Deus perdoa? Tem muita gente que acha que Deus perdoa esquecendo, né? Diz assim, não se preocupa não, vive lá para a vida, é só não fazer mais. Mas eu estava dizendo para ele que à medida que eu estudo, eu cheguei à conclusão, que é a conclusão teológica, que todos os autores defendem, que a justificação de Deus, ela merece retratação. Porque Deus é a parte ofendida. Quando você peca, Deus é a parte ofendida, o homem é a parte ofensora. Então, essa parte, ela merece ser retratada. E nós somos retratados por meio de Cristo. Então, a doutrina de justificação, ela é uma doutrina linda que vocês vão aprender. E Vamos lá. eu estudei muitos anos para poder chegar nela. Olha, o Felipe está dizendo, eu quero destacar a importância do devocional, que é essencial para as nossas vidas. Você tem feito seus devocional, Felipe, ou vai começar a fazer a partir de hoje? Pelo visto, vai começar a fazer a partir de hoje, né? Amém. Amém. Glória a Jesus. Mais alguém quer fazer uma pergunta, pessoal? Está todo mundo em paz? A gente pode encerrar. Próxima aula, dia 24, né, Matheus? Dia 24, próxima aula aqui pela plataforma. Que horas? Vai ser 15 para as 8, vai ser um pouquinho mais tarde. Tranquilo. Então, que Deus abençoe vocês. Esse é o início de algo muito bonito e algo muito grande nas nossas vidas. Com certeza. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor a todos. Glória a Jesus. Amém. Fica na paz. Vou gravar essa aula aqui. Deus abençoe você também. E leiam o material, vão estudando o material. O material já está na mão, é só ir lendo o material que vocês vão aprender bastante. Amém. Paz do Senhor. Paz. Paz. Agora deixa eu finalizar a gravação. Aleluia. Glória a Deus. Aula encerrada. Vou encerrar a gravação agora. Meu pai, estudando, mas eu liguei para ele, aí disse, eu escutei, a paz do Senhor. Ele falou que chegou a aula, feliz aula, não sei o quê. Achei. Parar gravação.